a gente vai falar única e exclusivamente da tecnologia que utiliza o material sólido, a tecnologia que utiliza o filamento. Essa tecnologia ela é a chave para a gente entender todas as outras, porque ela é a mais difundida, ela é a mais conhecida, e quando se fala em impressão 3D, você conhece principalmente a impressão 3D por FDM, né, a impressão por filamento. A parte de FDM ela é bem peculiar, por quê? Porque ela é a tecnologia hoje em dia mais difundida, a tecnologia mais barata, mas a tecnologia que mais tem parâmetros, mais, vamos dizer, tem chatice para a gente trabalhar, tem chatice para a gente ver. Cada parâmetro ele é linkado com vários outros parâmetros, então é uma rede que a gente sempre tem que estar trabalhando, sempre está tendo que alterar esses parâmetros para a gente obter uma peça final com a qualidade que a gente espera, ou com a propriedade mecânica que a gente espera. E isso a gente só consegue unir todos esses parâmetros com um teste. Não foge, galera, não tem como fugir de teste, a gente tem que fazer teste. Por exemplo, uma bobina de filamento vem assim, ó. Aqui tem várias marcas, tá, galera? Hoje em dia tem várias marcas, 3D, várias marcas. 3D Lab, agora fugiu o nome, GoFull, tem várias outras marcas de filamento. Aí tem a grande diferença. Você pode estar tendo uma máquina que utiliza qualquer tipo de filamento, qualquer marca de filamento, ou você pode ter uma máquina fechada, onde ela só utiliza o filamento da marca dela. Mas sendo ela de marca fechada ou sendo podendo utilizar qualquer marca, não tem como fugir de teste. Entendeu? Então, para cada filamento, para cada 1 quilo de filamento, vamos dizer assim, você vai perder alguma parte, mesmo que mínima, para fazer alguns testes, para fazer purga, para estar fazendo limpeza da impressora. Pronto. Mais uma vez aqui eu coloquei no próximo slide as referências, né? Então, a impressão, né, FDM, ela tem como matéria-prima a sua forma sólida, como eu já venho falando muito, em formato de filamento. Beleza. Existe uma infinidade de materiais para essa tecnologia. Por quê? Como eu falei para vocês lá, que bem antigamente o rapaz lá pensou na tecnologia de impressão 3D, houve a queda da patente da empresa Stratas, mais ou menos ali em meados de 2005, e aí a partir daí que houve a queda da patente, várias empresas vêm trabalhando em cima dessa tecnologia FDM. Então, de lá para cá, surgiram aí uma infinidade de materiais a respeito de FDM. A tecnologia FDM ela é mais indicada para as peças que não exigem uma precisão de acabamento superficial. Isso aqui é bem paradoxo, porque assim, você consegue hoje em dia com impressoras um pouco mais caras, umas impressoras um pouco mais robustas, mesmo em FDM, você ter resultados excelentes. Mas normalmente quando se fala em FDM, justamente por conta do barateamento que aconteceu da tecnologia, a gente fala em peças mais corriqueiras, peças com acabamento superficial não tão legal, a gente consegue ver o degrau, os degrauzinhos, vocês vão entender o que seriam esses degrauzinhos aí na peça. A gente tem também uma considerável baixa precisão dimensional. Aqui a gente trabalha na casa de décimos de milímetros. Dependendo do seu caso, já é uma precisão dimensional boa, ótima, né? Mas aí a gente fala que ela tem uma baixa precisão dimensional quando a gente compara ela com resinas, que tem precisão dimensional na casa de micrometro. Aí não tem como comparar. O custo, todo o custo envolvido de operação, de compra de maquinário, de manutenção, de reposição de material, todo esse custo, se a gente comparar com as outras tecnologias de impressão 3D, ele tem um custo mais barato. E também é a tecnologia mais difundida quando a gente fala de impressão 3D. Isso aqui eu também já falei para vocês. Então, aqui, galera, vai ser, acho que a chave dessa aula, porque eu vou tentar passar para vocês como é que funciona basicamente a impressora 3D em FDM, tá? A impressão ali, ó, o primeiro tópico, a impressão acontece devido à fundição e deposição do material. Daí vem a sigla FDM. Vocês pensam aqui comigo, por exemplo, tem como acontecer fundição quando eu estou falando de líquido? Eu estou utilizando uma resina para fazer a impressão 3D. Tem condição de falar de fundição? Não, porque eu não vou estar elevando a temperatura do material como aqui, na impressão por FDM. Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente consegue perceber suprimento de filamento de material da peça. Ou seja, aqui a gente está trabalhando com um caso específico onde a gente tem um material só para suporte. O que é suporte, galera? Só adiantando aqui para vocês. Suporte é uma estrutura que eu coloco onde a minha peça, ela teoricamente iria imprimir em balanço se eu não tivesse essa estrutura. Por exemplo, você imagina, ó, aqui, impressão 3D, quando a gente fala de impressão 3D, a gente pode estar falando também de impressão em camadas. Ou seja, para a gente ter um objeto tridimensional e partir para a impressão 3D, a gente
tem que primeiramente fazer o fatiamento desse objeto, ou seja, a gente vai passar ele no software CAM. Esse software CAM, ele vai estar fazendo o fatiamento dessa peça para a gente, e aí a impressora ela vai ler esse arquivo que vai ser gerado do software CAM. Ou seja, essa pecinha aqui, que antes era um 3D, uma peça 3D, agora ela foi vista em folhas 2D. Só que aqui tem uma característica diferente, ou seja, aqui ó, teria um buraco aqui, imagina ó, que teria um vazio aqui. E quando eu fosse colocar essa minha camada aqui imediatamente, essa minha fatia imediatamente, acima de onde eu teria esse vazio, quando minha impressora viesse aqui ó, depositando, fazendo a curva de material, aqui o material ia cair se eu não tivesse essa estrutura de suporte. Então, esse esqueminha aqui, ele é um caso bem particular, onde a gente tem o que a gente chama de dois extrusores, ó, bico extrusor de material, dois extrusores de material. Um só para suporte e um só para material, tá entendendo? Então você imagina, ó, quando foi para imprimir essa minha primeira camada aqui, o que foi que aconteceu? O meu bico extrusor de material, que é esse laranja aqui, ó, ele veio, colocou o material até aqui, parou. Ele subiu, desceu o extrusor de suporte, colocou o material de suporte, parou mais uma vez e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece? Quando o meu filamento está em formato sólido aqui, né, para ele se tornar em formato pastoso, esse meu bico extrusor aqui, obviamente, ele vai ter que estar com uma temperatura o quê? Elevada, não é verdade? Se meu bico aqui, por exemplo, para imprimir um material que é bem comum, que é o ABS, a gente pode ter esse bico variando aqui de 210 até 230 graus Celsius, tá? Então, esse filamento aqui que ele está em temperatura ambiente, quando ele encontra esse bico aquecido aqui, ele vai aquecer, né, e vai passar por um bico muito fino. A maioria desses bicos aqui, eles são na ordem de 0,4 milímetros. Então, esse filamento aqui, que antes ele tinha um diâmetro de 1,75 milímetros, ele passa por esse bico extrusor de 0,4 milímetros. Isso aqui na maioria do caso, tá, galera? Eu estou colocando números aqui só para vocês começarem a imaginar. Mas nem toda impressora é 0,4, nem toda impressora trabalha com filamento de 1,75. Então vamos lá. O que é que acontece? O filamento sai daqui, sólido, passa. O que é que puxa esse filamento? Motores de passo. Beleza? Motores de passo vão puxar esse filamento. Esse filamento, quando chegar aqui no meu bico extrusor com uma temperatura elevada, vai acontecer a deposição do material. E aí, esse meu cabeçote extrusor, ele vai fazer movimento de X e de Y, ou seja, ele vai fazer tanto isso, quanto ele vai fazer o movimento de sair aqui da tela, né? E a mesa, a base de poliuretano, isso aqui é para o caso de onde eu peguei essa foto, mas aqui vamos considerar só a mesa de impressão 3D. A mesa de impressão 3D ela vai fazer esse movimento do Z, a plataforma de construção. Aí, para ficar claro, a gente vai ver aqui ó, esses dois videozinhos que eu coloquei o link aqui. Mas o primeiro vídeo aqui é da Cleaver, que é uma marca de impressora 3D em FDM. Então, o primeiro aqui ele está mostrando aqui, isso aqui já é um spoiler, vamos dizer assim, que isso aqui é o cenário CAM. Isso aqui a gente vai ver um comecinho na quarta aula e vai terminar de ver bem na aula 5. Isso aqui, vamos dizer que ele quer imprimir esse potinho, ele está no cenário CAM dele, ó, e aqui é o que eu disse a vocês, ó. Exatamente, aqui é o contrário, tá vendo? Aqui tem uma peculiaridade diferente do que a gente viu lá na foto. O bico extrusor aqui, ele só se movimenta no X, e a mesa, ela se movimenta tanto no Y quanto no Z. E aí você vai ter pode ser que você tenha uma característica mecânica ou até um acabamento superficial diferente só por você estar mudando esse arranjo aí da impressora, beleza? Então aqui a gente consegue ver bem direitinho aquilo que eu falei, ó, o filamento entra aqui por um tubo, esse tubo aqui é chamado TPFE, nada mais é que um tubo de silicone, que ele é responsável por estar ligado aqui no motor de passo e estar aqui ligado também com o filamento para fazer o caminho, né, para estar guiando o filamento aqui até chegar ao motor de passo. Para vocês terem ideia, tem artigo, tem trabalho científico aí, só mostrando a diferença nas propriedades mecânicas e de acabamento só em você estar imprimindo ou não com o TPFE. Ou seja, só esse tubinho aqui, ó, que faz a ligação entre o motor de passo e o filamento para ele não ficar aqui solto, vai influenciar nas características mecânicas e no acabamento superficial da minha peça. Então, vocês conseguem perceber o movimento de X do bico, Y e Z da mesa. Ó. A mesa vem cada vez mais descendo, ó, com que a peça vai ficando pronta, a mesa vem cada vez mais para baixo.
Pronto. No final ele mostra aqui, ó, a peça final. Quando eu falei para vocês degraus, o que são os degraus? Olha só, aqui a gente consegue ver as marcas do fatiamento da peça, né? Então é justamente isso aí que a gente chama de degrau na impressão 3D. Pronto, vamos ver aqui o outro vídeo, também basicamente a mesma coisa. Vamos ver se tem alguma diferença aí na tecnologia. Deixa eu adiantar essa parte aqui, ó. Então aqui, ó, ele está mostrando bem devagar, tá vendo, ó? Como é que é feito aqui, é legal essa parte aqui do vídeo. Está mostrando bem devagar como é que o bico, aqui ó, o bico extrusor conectado ao cabeçote extrusor, ele vai se movimentando tanto em X quanto em Y, aqui nesse caso, e vai construindo cada camadazinha da fatia. Beleza? O bico aqui, ele tem, esse bico aqui provavelmente ele é esse que eu falei para vocês de 0,4, então ele vai se movimentando, depositando material, né, até fechar cada camada e fechando sucessivas camadas ter um sólido 3D. Tá? Ele está mostrando aqui basicamente como é que é, ó, um mapa de calor, as bobinas de filamento, mostrando o diâmetro do filamento de 1,75. Então, ó, o que eu falei para vocês, o que eu falo para vocês de purga? O que é purgar? É justamente isso aqui, ó, fazer essa primeira desperdiçada de material, vamos falar assim. Né? O material, você tem que garantir que ele está passando fluido aqui pelo bico, e como é que a gente faz isso? Basicamente passando um pouco de material, jogando realmente um pouco fora, para a gente estar tendo a certeza que o material está passando aqui e está legal. Ele está mostrando justamente o movimento X e Y do bloco, né? Esse daí também faz o movimento X e Y. Ó, tá vendo como é a deposição de camadas? Ó? Você imagina que isso daqui, a espessura dele, ela tem 0,4. Vamos dizer que esse bico que está depositando aqui, ele tem 0,4 milímetros. A gente vai ver que isso não é o ideal, tá? Quando ele passa aqui, o filamento, ele passa frio, esquenta e é depositado aqui em forma pastosa, quando esse processo termina, por mais que o bico aqui tenha 0,4, o filamento aqui ele não vai estar exatamente em 0,4, tá? Esse comprimento aqui, isso é característica da peça, depende da peça que você vai estar imprimindo para ele dizer qual o tamanho desse cordão. Eu vou fatiar minha peça em quantos pedaços? Quero minha peça em fatias de 0,2 milímetros, eu quero minha peça em fatias de 0,3, e assim sucessivamente. Ó, mostrando aí a estrutura de suporte, ó, que eu já tinha comentado com vocês e a gente vai comentar melhor. Então, ó, uma coisa que a gente consegue perceber aqui, a altura de camada maior, a gente consegue ver cada vez mais os degraus. Uma altura de camada menor, a gente consegue ver cada vez menos os degraus. O que é que isso implica também no tempo? Quanto mais fatias eu tenho aqui nesse caso, né? Se eu diminuir muito essa altura de camada, eu vou ter cada vez mais fatias aqui. E aí, quanto mais fatia eu tiver, mais tempo minha impressora vai levar para estar fazendo a peça. Aqui, ó, já um outro tipo de diferente, ó. Aqui a mesa ela não se movimenta de jeito maneira, nem Y, nem X, nem Z, nem nada. O bloco, o extrusor é que ele se movimenta tanto em X, tanto em Y, um jeito diferente, né, de impressão 3D.